Tá gravando. Então a gente teve um probleminha técnico. O problema de fazer as coisas de casa, né? Quando a sua filha bate no modem e derruba toda a internet. Mas não adianta nada, tá tudo acontecendo normal. Ah, então a gente tava falando que existe. Isso também tá para preencher na apostila, né? A oração, o cântico, a música, a dança, o silêncio, os sacrifícios. Aqui a gente teve a interrupção. O partir do pão como um ato de adoração e o jejum como um ato de adoração, uma expressão da adoração. É claro que não é só essas maneiras de adorar a Deus. A gente tem versículos chaves na Escritura que dizem quer comais, quer bebais, como diz em 1 Coríntios 10:31. Façam isso, eu posso abrir aqui, façam isso para a glória de Deus. Ivan, como que a gente pode adorar a Deus comendo e bebendo? É que, na verdade, o que esse versículo quer dizer, ele é muito amplo. Ele quer dizer que, na verdade, toda a nossa expressão, tudo aquilo que a gente faça, o que quer que seja, deveria ser feito com expressão de adoração. Porque o conceito importante, quando nós vamos falar de adoração aí, é entender que adoração não é uma tarefa que eu executo, mas adoração é o resultado daquilo que eu me tornei. Ou Uhum. seja, ao me tornar cristão, eu me torno um adorador, e ao me tornar um adorador, todas as coisas que eu vou fazer, ela necessariamente vai ser expressão de uma atitude de obediência a Deus, de gratidão a Deus, de submissão a Deus, que são formas de você manifestar a adoração. Então, quando a gente vai comer, todos os conceitos que comer trazem consigo vão fazer com que a gente pare de, antes de como convertido, antes de se converter, a gente não pensava, simplesmente comia de qualquer forma. Agora você tem toda uma série de elementos que você tem que trazer para isso. Primeiro você começa agradecendo. Você ora para reconhecer que quem é o provedor, né, do teu trabalho, do teu sustento é Deus. Depois você vai começar a pensar no equilíbrio para não comer demais. Uhum. Depois você vai pensar no cuidado com o templo do Espírito Santo, que é o teu corpo, para o que você deve e o que você não deve comer, e quando você deve e quando você não deve. Então, na verdade, todas as outras coisas deixam de ser coisas automáticas e passam a ser expressão daquilo que transformou a tua vida. E a tua motivação muda, né? Eu faço por adoração a Deus, então tudo que eu faço tem que, de alguma maneira, mostrar isso. Amém. Eu me lembrei daquela música acho que é do Azaf, e te dar o louvor que é devido. Essa colocação de que é o que nós devemos fazer, ela vai apontar para a criação. Ela vai lembrar que Deus, como Criador, soprou em nós o fôlego da vida e hoje nós vivemos nele, né? Como diz lá Colossenses fala, né? Que nós vivemos nele. Tudo está nele, vamos dizer. Ele é o sustentador da criação. Então nós, como adoradores que nos tornamos, o mínimo, vamos dizer assim, né? Que a gente deve fazer é adorar a Deus, porque Ele nos deu a vida. Nós somos devedores não só de uma parte, não só de um culto, não só de uma hora durante a semana, não só de um momento de gravar um vídeo ou de assistir um vídeo, mas a nossa vida é uma dádiva de Deus, recebida de Deus, e a nossa vida é uma resposta a esse entendimento que Ele mesmo nos revelou, que Ele é o Criador. Então, se for olhar na questão da criação, tudo é para Ele, vamos dizer assim. Então, é o mínimo que nós devemos fazer é seguir o fluxo. Se a criação adora Ele, que a gente seja adoradores dele, porque nós somos criação dele também. Né, Ivan? Perfeito. E o fundamental de entender isso é ter o coração no lugar correto. Uhum. Porque, na verdade, nós só vamos provar satisfação real quando nós estivermos na condição de adorador. Isso. Não é uma coisa que deve dar trabalho, que tenha que ter peso. Muito pelo contrário, tem leveza. É ao manifestar na minha vida a razão pela qual eu fui criado, ser um Isso. adorador, que vai fazer com que eu tenha o sentimento de que estou atendendo a um propósito. E isso vai Amém. me trazer satisfação.
e vai me trazer felicidade. Então você vai encontrar felicidade sendo um adorador. Se você ainda não se sente feliz e satisfeito, então você tem que realmente prestar muita atenção nisso que nós estamos discutindo aqui, porque ao se tornar um adorador, você vai provar da felicidade, da paz que excede todo entendimento e da satisfação que existe naqueles que servem a Cristo. Amém. E como fica a questão que a gente falou que é comentar, nós temos de um lado a verdade de que se tu não expressa a tua adoração tem algo errado, Perfeito. se tu não demonstra que Deus é o primeiro lugar, se o teu contra-cheque não demonstra que Deus está em primeiro lugar, se a tua família não demonstra que Deus está em primeiro lugar, tem algum problema, mas também nós temos o outro lado, que é fazer isso simplesmente por fazer, né, Ivan? Que tu tinha Perfeito. comentado Mateus 15. O vídeo, vocês vão poder ver aí, ele fala muito disso. Ele fala de você expressar adoração, né? De você realmente, de alguma maneira, demonstrar que você é um adorador. E o cristianismo está muito ligado a isso, tá? Em ser pública a sua É. profissão de fé. Aí começa no batismo, que na verdade nada mais é do que você tornar público que você se tornou cristão, né? Algo que já aconteceu. Você já recebeu a salvação e no batismo você torna público. E a adoração também, você se expressa, você se compromete, você sai de uma postura passiva para uma postura ativa de adorar. Esse é Uhum. um lado. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê Jesus falando lá em Mateus capítulo 15, Mateus 15, versículo 8, 8. Uhum. o texto diz: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão, ou seja, inutilmente me adoram, porque ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Na verdade, ele está citando um texto lá de Isaías 29:13, que diz o seguinte: Visto que esse povo se chega junto a mim apenas com palavras e sem atitude, Uhum. e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa. E a adoração que me presta é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Eu estou lendo aqui na nova versão Almeida atualizada, né? A NAA. Uhum. Então, na verdade, o cristianismo ele é baseado no equilíbrio. É. Ele não é nem você ser o crente secreto e nem você ser desestabilizado, né? Se joga no chão, rola. Não estou dizendo aqui que não possa acontecer, não Uhum. estou julgando a manifestação de outras pessoas, mas eu vejo um cristianismo sempre de equilíbrio. Uhum. Você mostra a sua fé, você exerce a sua fé, a sua adoração, você exerce ela, mas ao mesmo tempo você tem um equilíbrio. Não pode ser só levantar a mão, não pode ser só se emocionar, chorar, cair no chão, não pode ser só pular, dançar, bater palma. Isso tudo é externo. E Deus está falando que se for só isso, por mais bonito que seja, por mais contagioso que seja, por mais agradável que seja, é inútil, é vão. É. Se o seu coração não estiver no lugar correto. Então, na verdade, o que Deus está procurando não é adoração, ele está procurando um adorador. Ele quer Isso. que o seu coração tenha se convertido em um coração de adorador. E aí está o equilíbrio da coisa. E aí, Ivan, acredito que tu vai concordar comigo, cai já no próximo tema, que, pô, se Deus quer tanto adoradores, não quer adoração, Deus precisa ser adorado. É a primeira pergunta que vem à nossa mente. Pô, É, mas se ele busca, a palavra diz, né, que os seus olhos estão passeando por toda a terra procurando adoradores, né? perfeito. Que o adorem em Então, espírito e em verdade. que o adorem. Então, a gente já, porque acredito por causa do pecado que está em nós, né? Pô, mas que Deus Exato. egocêntrico, que Deus egoísta, que Deus caprichoso. Mas, se nós colocar as coisas no lugar certo, nós vamos perceber que lá no Velho Testamento, quando Deus diz não terás outros deuses além de mim, ele não está preocupado consigo mesmo. Perfeito. Ele está preocupado com o seu povo. E se nós não entender que colocar
Deus, em primeiro lugar, resolve a nossa vida, a gente vai ter esse pensamento de que Deus precisa ser adorado, porque a gente acha que se a gente fosse Deus, a gente faria isso. Essa é a verdade. Mas Deus... Pode falar. Você colocou bem essa questão do pecado, né? O pecado gera essa marca. Sempre que alguém vai fazer alguma coisa para você, quando você está nessa situação de pecador, que nós todos estamos, passa na sua mente o seguinte, tá? O que que ele está ganhando com isso? Por que que ele está fazendo isso? É difícil para o ser humano marcado pelo pecado entender uma ação de alguém que faz sem buscar nada em troca, que faz única e exclusivamente por amor, pensando no outro. Isso nos constrange até certo ponto. E aí está a dificuldade da doutrina da graça, de entender que nós não merecíamos e nós não fizemos nada para ser salvos, mas Deus fez tudo por nós, né, por amor. Então aí está a dificuldade das pessoas entenderem isso, porque a gente sempre acha que tem que ter uma contrapartida. Isso. E Deus não está buscando contrapartida. Ele é pleno, ele já se relaciona dentro da própria Trindade, ele não é sozinho, ele não é egocêntrico, mas ele que nos criou sabe para que nós somos feitos. E nós só vamos estar plenos quando a gente estiver sendo usado, quando nós estivermos usando o nosso tempo para aquilo que nós somos feitos. É aquele velho exemplo de você pegar e bater um martelo numa chave de fenda, né? Mesma coisa Você que eu usa pensei. o martelo com uma chave, não vai funcionar, ou vai funcionar por algum tempo, mas com o tempo aquela ferramenta vai se desgastar e ela vai acabar nem servindo mais para desparafusar, porque você estragou ela. Foi porque ela foi criada. O homem foi criado para ser um adorador. Ele pode funcionar muito bem fazendo outras coisas, ou adorando outras coisas, mas ele cada vez se torna menos útil quando ele está desviado. E quanto ele estiver mais ligado a adorar a Deus, ele vai ter essa sensação de utilidade e viver plenamente. Porque vai ser a ferramenta certa, usada para a coisa certa. Então, o que Deus quer é que a gente atinja a plenitude. A Bíblia diz que Deus nos salvou, nos selou com o Espírito Santo e que ele vai cuidar de nós até que a gente atinja a estatura do varão perfeito. Isso. Porque, na verdade, ele quer isso, que a gente chegue à plenitude do que nós somos criados para ser. E isso só é possível através da adoração. Acredito que o texto que está falando é Efésios 4, que fala que ele derramou dom sobre a igreja até que todos cheguem à estatura do varão perfeito. Outra coisa que vem na nossa mente também, então, resposta contundente é que Deus não precisa ser adorado, mas Deus quis criar seres que o adorassem, isso a Escritura revela, e essa relação é boa para nós. Amém? Deus não precisa, mas ele criou seres que o adorassem, nós somos destinados a adorar, e como tu bem falou, se usar a ferramenta, nós tentar fazer do nosso jeito, nós vamos dar errado, é só olhar o mundo do jeito que tá, nós vamos ver que tem alguma coisa errada, né? Não tá indo bem. Não tá indo bem. Então, nós temos duas verdades também aparentemente contraditórias que vamos pegar o texto de Isaías 6, quando fala que eu vi o Senhor, o profeta, com medo de ter visto a Deus, achando que Deus o fulminaria, o consumiria, por causa da santidade de Deus, né? Uhum. Nós temos essa revelação da Escritura, um Deus poderoso, que senta no trono, que é santo, que é justo, que é bom. E nós temos também na Escritura a revelação de um Cristo, que é o próprio Deus, que se esvaziou da sua glória, que ele não divide com ninguém. A Bíblia fala que Deus não divide a sua glória com ninguém, de fato ele não faz isso, mas ele se esvazia do seu poder e da sua glória, subentendido ali naquela passagem de Filipenses 2, vem à Terra, deixa que os seres humanos que ele criou o batam na cara, o crucifiquem, o amaldiçoem, e ainda diz, claro, não estou respeitando a cronologia aqui, mas diz que venham a mim, vós que estáis cansados, hoje ainda ali, vós que estáis sobrecarregados. Então, um rei que sai do seu trono e diz, vem a mim, eu posso falar contigo, eu tenho tempo para te atender, eu sou um Deus que estou contigo, né? Um Deus Emanuel conosco. Então, nós temos hoje ele está no trono, mas ele disse que o Espírito estaria conosco
e nós não estamos sozinhos, ele estaria conosco até os últimos dias. Então, como relacionar esse Deus do trono e esse Deus que sai do trono, Ivan? Eu acho isso lindo, e esses dias eu estava lendo e me chamou muita atenção a diferença que tem o Deus que é amor e que decide vir aqui como homem para pagar a nossa conta, porque a nossa conta era tão alta que nenhum homem poderia pagar. Então o próprio Deus precisou vir entregar a sua vida para pagar, mas ele também precisava ser pago por um homem. Então ele teve que se tornar homem para isso. Eu fico pensando como homem, um pouco antes, eu tendo consciência de que eu faria um sacrifício, onde eu carregaria o peso da culpa de toda a humanidade, de todos os tempos, né? E que eu não tinha colaborado em nada para essa culpa, porque eu tinha agido sempre de acordo com a vontade de Deus. Então, um pouco antes, eu poderia me dar o direito de falar assim, bom, eu vou pagar toda a dívida que você tem, então o mínimo que você pode fazer é me servir. Mas o que Jesus faz, ele para de comer, ele vai lá, pega uma bacia e fala assim, olha, eu já estou fazendo tudo por vocês e mesmo antes de eu me entregar, eu quero dizer que eu estou aqui porque eu amo e eu quero servir. Uhum. E eu vou lavar o pé de vocês. E se tu não deixar eu lavar, não tem parte comigo. Eu não estou querendo nada, eu não quero um mínimo de coisa para mim. É tudo para vocês. Você precisa entender isso. E o legal de entender isso é a mudança que isso vai gerar no coração. Porque o que acontecia? O povo judeu, sob a lei, até hoje, ele cumpre rituais, mandamentos, normativas, para buscar agradar a Deus. Ele tem que fazer coisas, né? Esse é por quê? Porque ele precisa conquistar o coração de Deus. Isso. Jesus veio para dizer o seguinte: você já conquistou, você me aceitou, já é tudo seu. Você não precisa de mais nada. É tudo para você. Pela e fé. aí deverá nascer do seu coração falar assim: puxa vida, eu não merecia, eu nem queria de verdade. Eu nem sabia que eu era tão pecador. E Deus abre mão da sua glória e vem e morre e faz tudo por mim. O mínimo que eu posso fazer a partir daí é adorá-lo. Então já não é mais algo que eu faço para conquistar, mas é algo que eu faço porque eu fui conquistado. Uhum. Eu me tornei cristão, eu fui salvo e por causa disso eu passo a agir de uma maneira diferente. É uma mudança que parece pequena, mas ela é gigantesca. Eu não preciso mais fazer coisas para agradar a Deus, mas eu sei que Deus se agrada de mim e por causa disso eu quero agradar o coração dele e vou adorá-lo em gratidão. Amém. Assim eu creio também. É como tu dizer, existem os textos ali, né, que falam que ele está no início, ele está no meio e ele está no fim. É como tu querer dizer assim, não, tá, tu iniciou, agora deixa comigo. Estou estudando as cartas com os adolescentes, né? A gente viu Colossenses, Filipenses, agora estamos em Gálatas. É como se começasse pela graça e pela fé, e agora, não, agora eu entendi, deixa comigo que eu vou viver minha vida aqui e vou te adorar. Não, cara, é por meio dele. É dele, por meio dele e para ele. Para ele. Não tem como tu escapar da graça de Deus, do amor de Deus, a não ser que tu queira se rebelar como a gente fez lá no Jardim do Éden. Né? Que não sugiro que ninguém faça isso. Isso é o legal, né? Porque a gente tem convicção que vai conseguir chegar lá. Porque não depende de nós. Se dependesse de mim, eu ia pôr tudo a perder de novo. Mas não depende mais de mim. Eu tenho o Espírito Santo dentro, habitando no meu coração. Você tem habitando no seu coração. Cada cristão tem habitando no seu coração. Sim. Como a garantia, a Bíblia fala que é o penhor. Né? É a garantia de Deus que nós vamos chegar lá no final, aonde nós temos que chegar. Então, que prova de amor maior que essa? Ele está olhando para mim e falando assim, filho, aproveita o caminho. A vitória já foi conquistada. Você não precisa ficar ansioso se vai vencer ou não vai. Você já venceu. Só curte o processo agora. E como que você curte? Aprende mais de mim, que vai te fazer bem, me adora,
vamos conversar, né? Vamos ter realmente intimidade. Você pode ter intimidade com o Criador do Universo. Que privilégio maior que esse, né? Marcar uma agenda, né, Ivan? De acordo com a tua disponibilidade, porque ele sempre está disponível para ti. Já É, imaginou isso? E a gente, às vezes, não separa tempo, né? é, Eu estava comentando com o Henrique um pouco antes de começar, que muitas pessoas falavam assim, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo, tenho muita coisa para fazer. E aí, muitas igrejas começaram um programa de leitura da Bíblia e acabaram percebendo que as pessoas que sempre leram continuaram lendo e as que não liam não começaram, porque na verdade não é uma questão de tempo. Você só não tem tempo para ler a Bíblia normalmente porque conhecer mais sobre Deus não era prioridade para ti. E se você não mudar isso na sua cabeça, não é porque agora você tem tempo que você vai fazer. Você vai acabar assistindo um capítulo a mais da série lá no é, teu streaming, mas não vai abrir para ler um capítulo da Bíblia. Isso é. tem que causar uma mudança dentro da tua mente e do teu coração para que você saiba colocar cada coisa no seu lugar com equilíbrio, que é o que a gente Amém. estava falando antes. A gente deixou de passar esse slide aqui, mas a gente já falou. Nós precisamos adorar porque nós fomos criados para isso, né? Destinados para isso e Perfeito. dependentes de Deus. Todo pecado, ainda esses dias eu vi essa frase, todo pecado é uma afronta contra as leis de Deus. Cara, ele criou, ele é o criador, nós dependemos de Deus. Todo pecado é virar as costas para Deus, né? Então a adoração é o contrário. Adoração é eu não viro as costas, eu vou de encontro a Deus, eu me prostro aos seus pés, eu digo que tudo depende dele, né? A gente percebe o quanto nós somos pequenos diante de um Deus que é todo poderoso e eterno. É isso que a gente É, está vivendo agora, acaba trazendo essa reflexão. Porque um serzinho que é 1000 vezes menor do que um fio de cabelo, que você não consegue nem enxergar ele, a não ser por um é, microscópio, coloca todo o ser humano que se achava todo poderoso, capaz de tudo, trancado dentro de casa. é, Mostra o quanto nós somos limitados. é, Né? Então, o homem às vezes quer se sentir demais, mas nós temos que lembrar que nós não fomos salvos por Deus porque nós somos importantes. Nós nos tornamos importantes porque fomos salvos por Ele. É o é, contrário. O poder, o tamanho, a beleza está nele. é. Esses dias eu tava falando com a Jéssica, o preço foi alto não porque a gente valia alguma coisa, É mas isso. porque, mas porque ele quis pagar. É, é isso aí. É E bem aí isso. de quem queira pegar o que ele comprou, né, o Ivan? Não vai Não tem conseguir, quem né? possa, não É, tem quem possa. A gente vê às vezes uns absurdos na internet de leiloaram a guitarra de alguém famoso, a camiseta de alguém famoso. E esses dias eu vi um quadro de um artista que eu nem sabia que existia, minha cultura de arte também não é lá grande coisa. E o cara pagou 580 milhões de dólares num quadro, que é um quadrinho, cara, 15 por 15. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus do céu, nunca pagaria. Mas ele pagou e aquele quadrinho passou até aquele valor, porque alguém se dispôs a pagar. é, isso. Entendeu? Então, se alguém quiser comprar dele, ele vai falar, ó, eu paguei 580 milhões, quanto você me paga? Daí para mais. É 1 bilhão. Quem pode pagar mais do que a vida de Deus? É, Não tem quem possa. Então, amém. Que ele seja adorado, né, o Ivan? somos propriedade exclusiva dele. Glória a Deus por isso. Amém. Vamos fazer uma oração para encerrar? Tu pode fazer essa Amém. oração para nós? Amém. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo privilégio que temos de poder ter um relacionamento verdadeiro, real contigo. Sim, Somos sim. cheios de falhas, ó Deus, somos pecadores, Verdade. acertamos muitas vezes, erramos muito mais vezes, mas nós temos uma segurança, ó Pai, que o Senhor mesmo nos deu, de que o Senhor nos ama, nos amou de tal maneira que mandou o seu Filho para Amém. que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna, ó Pai. E essa certeza, essa esperança da vida eterna é o que nos move adiante. Amém, E Senhor. nós queremos, Pai, verdadeiramente te adorar, te render glória por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, ó Pai. Amém. Até que o Senhor venha nos buscar, nos resgatar, ó Pai. Então abre os nossos corações, as nossas mentes, nos ajuda, Senhor Deus, com a nossa falta de fé,
para que a gente possa ter uma vida disciplinada, Amém, de Senhor. te buscar, de ler a tua palavra, de aprender mais de ti, de sermos transformados pelo teu Santo Espírito, Amém. para que a vontade do nosso coração, os pensamentos da nossa mente e as nossas ações sejam agradáveis a ti. É Amém, o que Senhor. te pedimos, abençoa cada família nesse momento difícil que estamos passando, ó Pai. Mas faz com que nós nos sintamos aquilo que nós somos, teu corpo, unidos por ti. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, nós vamos disponibilizar lá no Classroom as respostas da apostila. Leiam a apostila. A gente vai disponibilizar esse vídeo também do Theo Hayashi. E a gente vai também fazer perguntas sobre o que a gente conversou aqui, para que vocês respondam e a gente possa estar avaliando como está o andamento. Se vocês tiverem alguma coisa para comentar, nos mande no WhatsApp. Certo? Perfeito. Beleza, pessoal? Deus abençoe vocês, sua família. Vocês chegaram agora nesse módulo de adoração. Uma das coisas que é importantíssima é que vocês não desistam. Uma das marcas que nós devemos ter como cristãos é começar as coisas e concluí-las, porque isso agrada a Deus. Então você já chegou até aqui, permaneça, se empenhe, porque se você colocar o teu coração no lugar certo e der o devido valor a isso que nós vamos discutir aqui, embora sejam temas que talvez você possa pensar, mas eu já sei sobre isso. Então se você já sabe, pensa o quanto disso que você já sabe é realidade na sua vida, né? Uhum. Se permita rever, né, revisitar esses temas, porque eu tenho certeza que Deus pode fazer muito na sua vida através deles. Então vá até o final do curso, você tem muito a ganhar com isso. É o começo de uma caminhada dentro dessa área de ensino na nossa igreja. Esse é o primeiro curso, é um primeiro passo de uma jornada que pode te ajudar muito a desenvolver intimidade com Deus. E Amém. essa é a nossa oração para a tua vida, né? Para que você possa realmente a cada dia sentir e ter cada vez mais intimidade com Ele. Amém. Lembrei agora do texto de Eclesiastes que fala que Deus colocou no ser humano a eternidade, né? Então, nós temos o espaço certinho ali no nosso coração para encontrar Jesus. É isso aí. Amém. Bem. Muito bom falar contigo aí, Ivan. Valeu. Deus abençoe. Feito.